Boa noite, povo de casa maravilhoso. Seja bem-vindo a esse programa que é para você, o programa Minha Família é Assim. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que muita gente não gosta muito de conversar, não. É sobre a questão da masturbação, o prejuízo da masturbação. E por isso nós vamos sentar aqui, né, João Carlos, e conversar e cumprimentar aí o povo. Boa noite, família! Olha, essa sexta-feira maravilhosa, né? Nós estamos juntos aqui. E como a Luísa já disse para nós, né? Nós vamos falar de um tema assim, ele é complexo, né? É complexo porque nós não conversamos diretamente, nós conversamos abertamente, né? E é por isso que nós vamos conversar sobre ele, que é justamente a questão da masturbação, né, meu amor? É isso, vamos sentar então de uma vez, né? Olha, primeiro, né, Luísa? O que seria, né, o conceito da masturbação? Primeiro, né, antes de falar do conceito, qual que é o nosso ponto de partida, né? Nós nos vamos fazer aqui uma análise teológica da masturbação. Agora, não convém agora, nesse momento, fazer isso, não. Né? Porque eu e a Luísa, não é porque nós não queremos fazer, nós queremos entender melhor. Nós vamos fazer uma análise existencial da masturbação. Né? A nossa visão mais é psicológica, né? E analítica existencial. Tá? E tem um autor muito específico que nós lemos, né? Nós estudamos, né? Que chama Oswald Schwartz. Oswald Schwartz, ele era um amigo do Viktor Frankl. Né? Quem que era o Viktor Frankl? Viktor Frankl é o criador da logoterapia. Então, o Viktor Frankl, as coisas que ele coloca dentro da logoterapia e diz respeito à sexualidade humana, tirou muito do Oswald Schwartz. Oswald Schwartz era um médico, né, urologista, e era um sexólogo também. Ele escreveu um livro, né, A Psicologia Sexual. Então, é a partir desse livro aí, né, dos conceitos que ele foi elaborando, que nós vamos dizer sobre a questão da masturbação. Então, o que é, né, a masturbação? Né? Segundo Oswald Schwartz, a masturbação é uma tensão, é uma descarga de tensão. Né? Então, ela sendo uma descarga de tensão, o nosso corpo, ele vai querer expelir, né? Expelir o quê, né? Essa tensão. Então, o que acontece com a gente, né? Nosso corpo, ele cria uma tensão, e a tensão ela é sexual, tá? Ela tem uma ação sexual dentro do nosso corpo, e nós vamos o quê? De uma certa forma, colocar para fora isso aí, em forma de quê? De masturbar-se. Né? Isso tudo começa onde? Né? Existe um período da nossa vida que começa, tá? Segundo Oswald Schwartz, é na adolescência. Agora, por que na adolescência? Né? E é fácil de entender, né, de analisar. Na adolescência, é justamente que é o período que o adolescente, né, ele está passando pela puberdade. Né? E o que seria a puberdade? É a ação dos hormônios sexuais dentro desse serzinho aí, né, que é o adolescente. Então, ele começa, os hormônios sexuais começam a agir nele, há um start aí dos hormônios sexuais. E a partir daí, ele já vai sendo trabalhado, né? Já vai sendo construído sexualmente. Né? As ações, o corpo dele começa a crescer, né? O físico dele começa a tomar uma forma diferente. Também ele começa a descobrir, e é no momento, no tempo, nessa etapa da adolescência, que a ejaculação no homem, né? Isso é ejaculação, né? A produção, né, dos gametas, né, masculino e feminino, que no final, né, dessa produção aí, que leva esse adolescente a se atrair pelo sexo oposto. Tá? Então, nesse momento da adolescência, o que acontece, né, com esse jovenzinho? Ele está cheio de testosterona, né? E essa jovenzinha cheia de estrogênio. Está pulando aquilo dali, dentro dela. Então, o que vai acontecendo com esse jovem? O outro começa a ficar mais atrativo para ele. Por quê? É nesse momento também, além dele ser invadido, né, pelos hormônios sexuais masculino e feminino, o ser humano, né, no caso aí do homem, no caso da mulher, o afeto, ele começa também a se integrar com o sexual.
Então, aquilo que era meramente sexual começa a ser contornado pelo afetivo. O que seria isso aí? O outro começa a ser atrativo na vida dele. O outro começa a chamar a atenção dele. Então, por isso que ele se atrai com o outro. E o que acontece com esse adolescente? Né? Ele era uma criança, né? Vivia no mundo dele, no mundo do brincar. E o outro começa a fazer parte da vida dele. O outro começa a fazer parte do mundo dele. Mas o outro é um outro diferente dele. É isso que ele vai percebendo também. Então, ele não está totalmente formado cognitivamente. Então, o que acontece com esse jovem? Ele tem as dificuldades de chegar perto desse outro, mas ele está atraído por esse outro aí. Ele está enamorado por esse outro aí, porque o afeto já começou a integrar-se com o sexual, a dar um contorno, a dar uma forma para a dimensão sexual do ser humano. Então o outro já começa a ser atrativo, mas ele não tem todas as habilidades necessárias para chegar nesse outro aí. Então ele começa a trabalhar com o quê? Ele começa a trabalhar com as fantasias. É nesse momento também que vai surgindo as fantasias sexuais. Tendo essas fantasias sexuais conteúdos, né, mais eróticos para ele, nesse sentido aí. Porque ele vai se sentir atraído por outro, mas ele não vai ter coragem de chegar nesse outro. Então, ele vai chegar nesse outro como? Através das suas fantasias. Então, as fantasias vai fazer com que ele faça tudo, né? Qual é o perigo aí dessas fantasias sexuais? Eu posso fazer com o outro tudo aquilo que eu tenho medo de fazer com o outro na realidade. Então, o outro, para mim, acaba sendo um outro fantasmático, né? Então, eu chego no outro, eu abarco com o outro, né? Eu canto o outro, tudo dentro das minhas fantasias. Então, o que acontece? Isso me excita, isso excita o adolescente. Então, há uma carga de tensão aí. Essa tensão ela é sexual, por causa dessas fantasias sexuais. Então, essa tensão começa a provocar esse jovem, né? Começa a pedir a ele uma resposta, que nós chamamos de resposta sexual. Como ele não está com o outro real na vida dele, né, e sim virtual, o que ele faz? Ele se masturba. Você está percebendo o caminho aí? Então, o caminho é muito a nível do imaginário para o adolescente. Então, por isso que ele tem esse recurso da masturbação. Então, esse é um processo que nós percebemos muito na adolescência. Vocês perceberam aí? O adolescente, ele passa por esse caminho aí. Então, é difícil um adolescente, ele não passar por esse caminho, né? Eu posso falar com toda sinceridade para vocês, não tenho vergonha aqui, né? Eu tive muita dificuldade de sair da minha masturbação. E aonde foi que onde tudo começou onde foi que tudo começou? Foi justamente na minha adolescência, né? E o que me alimentava, né? Principalmente porque eu era um jovem tímido, né? O outro já era diferente de mim, eu já tinha dificuldade de chegar no outro, ainda tinha minha timidez, né? Eu descobri outras coisas também, né? Que eu tinha medo do outro dizer não para mim, né? As meninas dizer não para mim, então era difícil eu chegar nas meninas. Então, onde eu me deliciei aí? Nas minhas fantasias sexuais, no meu imaginário. Então, nas minhas meninas eu chegava muito bem, obrigado, chegava sorridente com as meninas, aí ali eu abarcava as meninas e ali eu entrava no mundo também sexual. E nas minhas fantasias sexuais eu tinha relações sexuais com essas meninas, entendeu? Então, eu tinha um conteúdo que nós podemos dizer hoje, né? Não na linguagem mais dos outros, né? Virtual. Ele não era real. Então, eu vivia muito no mundo do virtual, do imaginário. Agora, mas essa tensão que eu estava envolvido, de uma certa forma eu tinha que descarregar. Eu descarregava como? Na masturbação. Então, eu entrei na masturbação na adolescência e a partir daí eu tive muita dificuldade lá na frente de sair da masturbação, porque isso virou uma compulsão na minha vida, né? Porque era um prazer, né? E era muito fácil, e eu fazia o que eu queria, né? E com uma pessoa que era imaginária, não era uma pessoa real. Então, esse é o recurso que o adolescente tem. Por isso que ele se masturba, por isso que se inicia aí a masturbação nessa etapa da vida.
Agora, claro que ele vai crescendo, você vai percebendo que o adolescente ele é 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, né? E aí ele pode alimentar esse imaginário dele, né? Com conteúdos virtuais. E hoje nós temos vários meios que ajuda esse jovem, né? Que antes, na minha época, era revistas, né? Hoje, né? Não é mais revista. Hoje você tem uma internet aí aberta para você entrar em qualquer coisa, em qualquer conteúdo e você pode se deliciar aí. Então, muitos se perdem aí também. Então, o que nós podemos perceber? Tá vendo? A masturbação, ela é uma descarga e ela começa aí. Por quê? É uma descarga, vamos dizer assim, até natural. Porque se esse jovem não se masturbasse, ele ia ter poluição noturna. O que seria isso, né? À noite, ele dormindo, provavelmente ele sonharia e provavelmente esse sonho teria conteúdos sexuais desse sonho, então ele ejaculava. Então saía o espermatozoide. Isso chama poluição. Então isso também é comum nos jovens que não se masturbam e chega à noite, ele tem a poluição. Vocês entenderem então? Então na masturbação tem todo esse fenômeno que acontece com esse jovem. Agora, ele vai crescendo. E a partir do momento que ele vai crescendo, o que vai acontecendo com ele? Ele vai se tornando um jovem, né? Ele começa também a ter conteúdo, porque ele estuda, ele tem entendimento das coisas, ele vai tendo conhecimento, então ele vai aproximando também das meninas, ele vai tendo essas relações com as meninas, ele vai começando a ter envolvimento, porque a própria escola oferece isso, os grupos diferenciados, existem os grupos dos diferentes, entendeu? Então você vai tendo essa relação com o outro, né? Então o outro já não começa a ficar tão estranho, porque eu começo a perceber que o outro também não é tão estranho de mim. E eu começo a ter essa habilidade também de chegar no outro também. Então, eu já deveria, nesse momento da minha juventude, ter mais habilidade de chegar na menina. Né? Então, esse conteúdo, né, esse fenômeno da masturbação, nesse momento, né, que se a gente for separar a etapa da nossa vida, a adolescência, tá vendo? É uma forma, né, na adolescência, imatura da sexualidade. Então, o que o Oswald Schwartz nos diz, né, sobre a masturbação na adolescência? Ele falou assim, ó, isso é um fenômeno que acontece com o adolescente. Mas, se a gente for olhar, né, é uma forma imatura. Por quê? Eu não tenho o outro real comigo. Porque eu me satisfaço. Eu me satisfazendo. Mas de uma forma o quê? Muito mais no imaginário. Muito mais no fantasmático. Do que com outro real. Por isso que ele considera, né, e aí também eu acho pertinente e eu concordo com ele, é uma forma imatura da sexualidade. Agora, a partir do momento que eu conheço o outro, eu entro na vida do outro, né, eu começo a namorar com esse outro, né, aí, para quê eu preciso de masturbar? Né? Que sentido tem na minha vida agora essa masturbação? Isso não quer dizer que eu não sinta nada, porque uma das respostas sexuais, né, uma das respostas que nós aprendemos aí na sexologia humana, né, que o ser humano ele tem uma resposta sexual. E a primeira resposta sexual que há no ser humano, né, advém do desejo sexual. E o desejo sexual, ele é alimentado pelas fantasias sexuais. Então, uma vez que eu alimento, né, as minhas fantasias, né, sexuais, eu vou começando a ficar excitado também. Né? Há um desejo pelo outro. Né? Então, eu desejando o outro, eu me excito também por causa do outro. Então, o meu corpo começa a criar essa tensão dentro de mim. Então, de uma certa forma, eu vou ter que dar uma resposta para tudo isso que eu fiz. Então, se eu fico brincando na minha vida aí, essa brincadeira sexual comigo, sem perceber, eu não estou falando com maldade, né? Mas a gente, sem perceber, nós vamos nos alimentando ao longo da nossa vida, né? Com filmes, com programas, com revistas, até mesmo as falas, né? Nossa, isso vai nos excitando. Né? Talvez você não assistiu um filme muito quente, muito picante, né? Mas esses filmes sensuais, isso nos provoca sexualmente.
né? Uma propaganda simples, boba, né, de televisão aí, vendendo um carro, uma mulher muito sensual, isso nos provoca sexualmente, isso nos excita. Isso nos exige uma resposta sexual. Então, cria uma tensão dentro da gente. É isso que eu quero que você entenda. Então, constantemente, nós estamos tensionados sexualmente, porque o mundo está muito sexualizado. Então, o que eu preciso de fazer quando eu chegar nessa minha fase de adulta, juventude e vida adulta? Eu preciso tomar consciência disso também, né? João Carlos, você está falando sobre fase do desenvolvimento e levando em consideração essa questão da masturbação, eu queria colaborar com você, Sim. que eu acho importante. Primeiro que, como você mesmo disse, na adolescência, não que isso seja natural, no sentido de, sim, acontece mesmo, vai acontecer sempre. Eu coloco como fenômeno, Luiz. É um fenômeno que pode acontecer, porque ele não consegue interagir com os outros e ele, na sua solidão... É o único recurso que ele tem. Ele fica com ele mesmo, né, se manipulando de alguma forma. E Por isso através que ela das é imatura. fantasias que ele utiliza, e hoje na internet isso é muito intenso. É um incentivo, né? Eu queria dizer por que é mais intenso a questão da internet. Porque as imagens, ela tem movimento. E elas são muito reais quando você vê na internet, quando você visualiza. Isso causa uma sensação de muito mais proximidade com a realidade no sistema nervoso central. E uma outra coisa é o sistema de recompensa. Porque você tem um prazer imediato ao ver aquela imagem. E isso causa uma fantasia muito mais real e um desejo muito mais palpável. Então, hoje, o adolescente ele tem um mundo virtual que faz ele, que o possibilita uma vivência dessa masturbação de uma forma muito mais intensa. E de uma certa forma ele não tem um controle, né? Isso. E uma outra coisa é que nesse momento, o adolescente, se a gente considerar a neurociência, ele está formando o controle dos impulsos dele, que é o lobo frontal, que é o sistema de execução, o sistema executivo. Ali ele está começando a organizar, a planejar o comportamento, a inibir alguns comportamentos que não é próprio, por exemplo, ainda para a vida dele de adolescente. E aí eu queria voltar um pouquinho, porque tem algumas pessoas que falam assim, e a criança quando ela se masturba? Eu queria colaborar um pouquinho com isso, porque não é muito comum uma criança se masturbar. Porque, primeiro, ela não tem essa descarga hormonal como o adolescente tem. Não é na fase da infância que acontece isso. E a questão existencial dele não é como o adolescente vive, buscando o outro e não tendo condição, porque ele não faz essa ligação, ele nem reconhece a sexualidade ainda direito. E ainda o afeto não está integrando-se. O pênis e a vagina é para o xixi, isso. para as necessidades, né? Básicas, então não tem ainda uma ligação sexual com esse órgão. E aí o que acontece? Quando uma criança ela começa a se masturbar, a gente pode pensar em algumas questões que pode ter levado ele a viver isso. Primeiro ponto, a questão de ter acesso à internet e ter sido estimulado. Outro ponto, é porque é muito imaturo ainda, como você disse, é muito mais imaturo ainda do que o adolescente. O adolescente. Isso aí. Então, essa imaturidade é muito maior na infância. E uma outra coisa é se ele é uma criança muito ansiosa. Tem um transtorno de ansiedade. Se ele tem um transtorno de ansiedade, ele pode usar isso como descarga de tensão. E um outro fator é se a família está muito desajustada, se ele está vivendo um conflito. Descontrole dentro da família ou uma separação. Então, isso pode levar esse jovem, de alguma forma, essa criança, né, a se masturbar. A masturbação, de alguma forma, está ligada à questão da imaturidade. Imaturidade na criança que nem reconhece ainda essa questão do pênis da vagina, da questão sexual dele envolvida com isso. Ele ainda não tem noção disso. É imaturo porque ele está vivendo um conflito e utiliza isso para uma descarga. Imaturo na adolescência porque ele não tem condição de ligar isso a uma pessoa ainda e ele fica com ele e com as fantasias dele. E na vida adulta, imaturo, porque ele deveria dar esse passo a mais. É estranho para uma pessoa que tem esse ponto de partida, né, que eu estou... Né, esse ponto de reflexão, né, e de partida que eu estou fazendo com vocês. Isso, no mínimo, é estranho. A gente vê um adulto se masturbar. Porque ele já deveria estar mais maduro na sua afetividade e sexualidade. É por isso que é estranho. Se você tem esses conceitos que eu estou falando, né, que eu estou partindo, né? É estranho o adulto se masturbar, porque ele já deveria estar um pouco mais maduro na sua afetividade e sexualidade.
ele já deveria já estar treinando esse controle. Agora, ao mesmo tempo que o adolescente, ele tem essa compulsão e está difícil para ele, né, se autocontrolar, mas ao mesmo tempo ele tem que já começar a treinar o autocontrole. Ele treinando na adolescência, isso vai ajudá-lo na juventude e vida adulta. Ele já tem um autocontrole. Porque nós então, temos um treinamento. Nós temos alguns casais, João Carlos, que relatam assim que o homem, por exemplo, que a mulher fica extremamente chateada, se sentindo muito ruim quando o marido deixa de estar com ela para se masturbar. Olha, deixa de compartilhar ali o relacionamento para se masturbar. Porque a sexualidade imatura, né? É justamente isso. Ela é solitária. A masturbação é uma sexualidade solitária. É eu comigo, é eu com os meus desejos, é eu com as minhas fantasias, é eu me autorrealizando. Então, o outro não faz parte da minha vida, o outro real. Eu vi, João Carlos, um texto em que falava assim que a masturbação é um ato individual, mesmo quando ele se masturba em alguém. Ele pode manipular o seu próprio órgão genital ou ele utiliza da outra pessoa para se masturbar. Das duas formas, é um ato individualista, voltado para ele mesmo. Quando, Luísa, eu utilizo o outro, não me dando para o outro, mas me servindo do outro para que eu possa ter o prazer sexual, isso também é uma masturbação. Entendeu? Isso é uma sexualidade imatura. Entendeu? Eu não me preocupar com o outro. Eu não me interessar com o outro, com o que o outro está sentindo, entendeu? Eu não me dar para o outro. Né? Eu não entrar por inteiro com esse outro aí, preocupando comigo. Isso é uma imaturidade e isso é causa também de muitos transtornos sexuais, entendeu? Porque eu fico pensando em mim, na minha capacidade daquilo que eu posso alcançar. Então eu esqueço do outro, fico mais pensando naquilo que eu posso ser ajudado. Então isso pode ser um prejuízo para mim, entendeu? Isso pode causar impotência em mim, porque eu preciso ser bom. Eu preciso estar muito bom com o outro. Então eu estou olhando somente para mim. Então é um ato egoísta. Isso é um ato egoísta. Isso é uma sexualidade imatura. Então, o prejuízo da masturbação seria justamente essa pessoa fixar-se de uma forma infantil nesse campo da sexualidade. Sim. Ele não amadurece, ele fica com ele mesmo, ele não deixa a sexualidade ser uma partilha de amor para que os dois sejam um. Porque olha, o que eu tenho, Luísa, de sexual, né? Não somente os meus órgãos genitais, né? Mas aquilo que eu sou, que faz parte de mim, que me faz ser homem, é para você. Não é para mim. Não é para me autossatisfazer. Mas o que eu tenho é para satisfazer você. É uma partilha. É uma partilha. Eu preciso de me dar a você. E fora que também a questão da masturbação, ela pode se tornar um ato compulsivo, né? E é um outro prejuízo, né? Que é a compulsão. A pessoa não consegue sair fora disso porque ela sempre vai buscar o prazer. Isso. Não deixa de ser prazeroso, Luísa. Não deixa de ser prazeroso. Com certeza. Porque, olha, tá dentro da resposta sexual. Eu tenho um desejo, eu estou excitado, entendeu? Eu tenho um ato sexual, mas é solitário o meu ato sexual. E eu ejaculo. Tem uma resposta. Dou uma resposta, tá vendo? Então, é uma resposta sexual. Não deixa de ser uma resposta sexual, mas ela é imatura porque ela é solitária, entendeu? E isso dá prazer. Não estou falando que não dá prazer, a masturbação dá prazer, tá vendo? Mas é eu comigo, é eu solitário, né? Sim, eu queria então só retornar para vocês entenderem esse raciocínio que o João Carlos fez, que pode fazer a gente pensar em muitas coisas sobre a questão da masturbação. Ele caminhou, então, dizendo o conceito, o que é masturbação, e depois foi falando sobre as etapas do desenvolvimento, como o adolescente, ele vive a masturbação, e o adulto, e por que ele entende que é uma imaturidade dentro desse processo, a masturbação é uma imaturidade, pensando nesse caminho que ele fez, que ele utilizou um autor, Oswald Schwartz, e
E eu complementei com a questão da sexualidade, da masturbação infantil, porque que não é esperado nesse momento. E aí, a gente ainda falou sobre a questão de masturbar-se sozinho, solitário, e utilizando um outro, que acaba que você está sozinho também. João Carlos, nosso programa já está chegando ao final. Quero convidar a todos de casa a participarem de alguma forma, nos enviando temas, fazendo críticas, avaliando o nosso programa, dizendo para nós o que você quer escutar na sua casa, que será, assim, super bem-vinda a sua colocação. Nós temos, então, aí os nossos meios para você entrar em contato conosco. Você pode nos dar a bênção, João Carlos? Sim, olha, e desde já eu rezo por você, que talvez tenha essa compulsão na masturbação. Talvez você não entendia, né? Agora você está entendendo o que está acontecendo com você. Que Deus entre na sua vida, que Deus te cure, te liberte, que Ele faça você uma pessoa melhor, que Ele integre verdadeiramente a sua afetividade dentro da sua sexualidade, para que você possa realmente ser feliz e se encontrar com você e com seu esposo ou com a sua esposa. Que Deus entre na sua casa, na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou cantar, como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda nossa família, como é linda nossa família. CançãoNovaPlay.com. Assine já!